Bom dia, galera! Tudo bom? Eu sou a Izzy e você está no Lido Lendo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse livro incrível aqui que eu recebi da editora dublinense, que é o Sem Gentileza, da autora sul-africana, calma, Futhi Ntsingila. Eu acho que é assim que se fala. Mas antes de falar da história desse livro, eu queria comentar com vocês sobre a publicação desse livro aqui no Brasil. O que aconteceu? O pessoal da Dublinense conheceu uma editora chamada Mojadji Books, que é da cidade do Cabo, na África do Sul. E a partir daí conheceu também a publisher da editora, que é uma militante chamada Colleen Hicks. E essa editora tem como objetivo publicar livros de mulheres sul-africanas, que são excelentes escritoras, que são mulheres fortes, porém não tinham espaço, né? Não tem um espaço para poder fazer a publicação dos seus livros. Então, quando o pessoal da Dublinense conheceu essa história toda por trás desse esforço da Colleen Hicks de publicar essas mulheres, eles chegaram à conclusão que tinham que publicar um livro dessa editora aqui para o Brasil. Eles tinham que trazer alguma coisa aqui para o Brasil. Depois de analisar várias obras e ler muitos livros, eles chegaram a Sem Gentileza, porque acharam que seria uma obra com maior representatividade aqui no Brasil, que poderia agradar mais a gente, né? Então, essa edição aqui brasileira em português foi a primeira edição que foi publicada em outra língua do Sem Gentileza. A própria autora agora está se dedicando a traduzir esse livro para o Isulu, que é o idioma, né, do Zulu. Aliás, a autora, a Futhi, olha só que linda, é essa aqui. A autora é jornalista de formação, é também mestra em resolução de conflito. Conflito não, ela é mestra em resolução de conflitos, tá? E é escritora, né? É autora de livros. E diz aqui na orelha do livro que sua literatura é dedicada à preservação da história de mulheres cujas trajetórias foram historicamente ignoradas. E só por isso que eu acabei de ler aqui dá para perceber que Sem Gentileza, pelo título e pela capa também, dá para ver que é um livro muito forte. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele agora. E o livro já começa com uma dedicatória linda e tocante que diz o seguinte, galera: para as crianças que vivem às margens da sociedade e que passam por dilemas colossais, as suas vozes são muito importantes. Né? Então o livro, desde o título da capa da dedicatória, ele já mostra a que veio. Sem Gentileza, então, vai contar pra gente a história de mulheres negras de diferentes gerações e cada uma contando a sua luta para viver, na verdade, para sobreviver. A história, ela não começa, ela tem uns saltos temporais, tá? Mas ela vai se passar no período anterior e posterior ao Apartheid, que foi aquela política de segregação racial da África do Sul. E esse foi um aspecto bem bacana nesse livro, que me levou a pesquisar bastante sobre esse período, muito além do que eu já pesquisei, do que eu já conhecia da história, né, de filmes e de outros livros. E cada vez que a gente pesquisa mais sobre esse apartheid, é tão chocante, né? E a gente fala, ai, que bom que isso acabou. Será? Será mesmo? Né? Tem tantas formas de preconceito aí espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora, tantos preconceitos velados, né? Então é sim um livro que traz grandes discussões em vários aspectos, em vários sentidos. E logo no primeiro parágrafo do livro a gente fica conhecendo as personagens principais dessa história, que são Zola e Emvelo, que são mãe e filha. Elas acabam de voltar de um velório de um cara chamado Sifo. E Sifo é ex-companheiro de Zola, que foi a única figura paterna que Emvelo teve ao longo de sua vida inteira. Só que tem um porém. Zola é portadora do vírus da AIDS, bem doente, já bem debilitada, e o Sifo também portador da AIDS e morreu por causa dela. Então, no primeiro parágrafo, o livro já mostra que a gente vai ter que lidar assim com as questões sociais gravíssimas que abalam o mundo e principalmente aqui com foco na África. E é a partir daí que a gente vai conhecendo outras mulheres que aparecem aqui no livro, até mesmo de outras gerações da família dessas mesmas mulheres e de outras que aparecem ao longo da história, tá? Então não é uma história linear, isso eu gosto bastante, é aquela história que você tem que ficar atento
para as pontas que são deixadas soltas ao longo do caminho, para depois você ir juntando tudo no final. Inclusive, eu tentei fazer aqui um mapa, um mapa, né, de personagens, que não é uma inovação, óbvio, isso a gente vê em vários livros, né, só que a forma como isso é feito, cada autor tem a sua particularidade, né, porque vai envolver uma história diferente. Então, ponto super positivo para o livro e para a autora, já gostei. Mas voltando aqui à história, de novo, porque eu já parei 2 vezes, o pano de fundo, então, vai ser racismo, descaso, prostituição, doenças, machismo, estupro, hipocrisia. São coisas que essas mulheres têm que lidar no dia a dia. Coisas que a gente vê nos jornais, acha que acontece tão longe da gente. É o dia a dia dessas mulheres. As mulheres são pobres, né, não têm recursos e continuam ali mesmo porque quanto mais longe, melhor. Se não está acontecendo comigo, não é problema meu, não é assim? Pois é. Mas apesar disso tudo, Foote não quis martirizar nenhuma das mulheres, não quis colocar um véu de pena para a gente sentir dessas mulheres. Ela quis mostrar aqui justamente o contrário, que apesar disso tudo, essas mulheres fazem de tudo para conseguir sobreviver. Elas lutam, elas correm, elas vão atrás para conseguir sobreviver, tá? Então, é a partir disso que a gente fica conhecendo o passado dessas mulheres. O passado, por exemplo, de Zola, que é a mãe, né, que a gente já sabe que tá soro positivo, né? Ela teve uma paixão na adolescência e o pai não aceitava esse relacionamento, um pai super machista, conservador, e ela engravidou. O pai é expulsa de casa, então ela teve que correr atrás, teve que lidar também com o abandono das pessoas que ela mais amava, com a falta de ajuda. E a gente também fica conhecendo um pouco de Velo, que é a filha de Zola, né, a história dela, de como ela foi traída, né, pelo... Não sei se eu conto isso, gente. Bom, vamos lá, ela foi traída por um sistema que as pessoas consideram ser bom. Por exemplo, tem aqueles vários missionários, né, que vão para a África, são pastores de igrejas, né, que vão para a África para poder introduzir nessas pessoas uma religião, uma coisa boa. Só que nem sempre, né, nem todos eles são bons e tem alguns mesmos que são pilantras e a gente sabe disso, né? Isso não é segredo para ninguém. Então, ela vai abordar também isso aqui, que essas pessoas vão para lá, mas também se aproveitam muito da ingenuidade das meninas. Outra coisa que eu fiquei muito chocada é que essas meninas, elas se submetem a testes de virgindade para poder provar que elas são moças de família. Só que esse teste é feito de uma forma tão bizarra, sabe? No meio de todo mundo, com pessoas olhando. Então, assim que a virgindade é comprovada, as avós, as mães recebem um certificado e as meninas são marcadas com um ponto em suas testas. Só que ao mesmo tempo que isso dá um orgulho para a família de ter uma menina pura na família, virá um alvo para os homens que querem pegar essas meninas virgens. Uma coisa que me deixou mais chocada ainda é que muitos homens que têm HIV positivo acham que se tiver relação com uma moça virgem, eles vão se curar. Olha só que loucura, isso é muito doido. Claro que é uma sociedade diferente, é uma cultura diferente, mas gente, olha só que humilhação, né, que essas meninas têm que passar. Então esse é só um ponto do livro que me chocou muito, muito mesmo. Tem vários outros, tá? Tem outra personagem aqui muito importante para a história, que é uma moça chamada Nonseba, que é uma advogada bem-sucedida. A avó dela era americana e foi para a África para buscar os seus ancestrais, para conhecer a sua história. E ela chegou bem na época do apartheid e teve que lutar, foi presa, sabe? Então, assim, são histórias muito bacanas, mas que no final acabam se entrelaçando de alguma forma muito importante. Uma outra característica do livro que vale a pena ressaltar é que ele tem pouquíssimos diálogos, é um livro muito descritivo, só que nem por isso é um livro enjoado nem chato, tá? Muito pelo contrário. E outra coisa que eu queria deixar clara aqui é que sim, os personagens masculinos aqui, eles ficam em primeiro plano quando é
para fazer mal a uma mulher, ou para não entender, ou para não deixar uma mulher se expressar de alguma forma. Só que o objetivo do livro não é esse, tá, galera? Não é diminuir os homens, é elevar a condição da mulher a uma pessoa que luta para sobreviver numa sociedade onde tudo que ela vive, né, faz com que ela desista. Mas as mulheres daqui não desistem. Outra coisa que me chamou a atenção aqui no livro é que, por exemplo, a advogada Nuceba, ela era uma mulher muito bonita. Só que para descrever as mulheres, ela quase nunca usa atributos físicos. Ela simplesmente compara essas mulheres com guerreiras do passado, né? Da cultura africana, que foram mulheres fortes do passado. Então isso eu achei muito bacana também. Enfim, galera, eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque é um livro que sim, precisa ser lido para você sentir o que eu senti lendo. E eu não posso também entregar muita coisa, senão perde a graça, sabe? Desse jogo de você descobrir o que essa pessoa hoje, qual a influência dela no futuro, tá? Então tudo isso faz parte da experiência da leitura, tá? E muitas vezes mostra o pior do ser humano, mas também é um livro que mostra, acima de tudo, o amor. E acima de tudo, um amor pela vida, um amor de querer viver, sabe? A luta pela vida. Por isso tudo que eu falei não é um livro que só tem uma boa história, né? Não é um livro que vem te chocar somente. É um livro que vai fazer você refletir muito. Dá para traçar vários paralelos aqui entre a cultura latino-americana e africana, sabe? Tanto no passado quanto no presente. Sobre várias questões, né, que estão tão em voga hoje. O feminismo, sobre sociedades patriarcais, sobre dominância, agressão, sabe? Então, é um livro que gera muitas discussões bacanas e é por isso tudo que eu, nossa, nem preciso dizer, né? Recomendo demais esse livro. Leiam sim, mesmo que você não goste da história, que eu acho impossível, é um livro que vai te levar a algum tipo de reflexão, tá, galera? E apesar do assunto denso e pesado, é um livro que tem uma escrita leve, fluida, fácil entendimento, tá? E como eu disse anteriormente, a autora, ela não vem colocar aqui a mulher numa posição de vítima, não. Ela simplesmente quer levar a mulher numa posição de sobrevivente, numa sociedade em que faz de tudo para ela não ser mulher, ou para ela ser simplesmente uma mulher, né? Então é um livro muito bom, gostei pra caramba e recomendo demais, tá? Leiam. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam, comentem aqui embaixo e me acompanhem também pelas redes sociais, tá? Vou deixar todos os endereços aqui do lado e também lá embaixo no box de informações. E como eu sempre digo, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente, muito obrigada.